coisas que vão fazer o Bitcoin se valorizar em 2024. Você gosta desse conteúdo? Já deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso você esteja acumulando Bitcoin e Satoshi para o ano de 2024. O primeiro motivo que você já deve ter ouvido falar em outros canais é o halving do Bitcoin e o porquê que isso pode fazer o Bitcoin se valorizar em 2024. O halving do Bitcoin está previsto para daqui a 203 dias, hoje é dia 26 de novembro. O que é o halving do Bitcoin? Os Bitcoins são gerados pela rede Bitcoin a cada 10 minutos. Nos primeiros 4 anos de existência do Bitcoin, a quantidade de novos Bitcoins a cada 10 minutos era de 50. A cada 4 anos, esse número é reduzido pela metade. Isso é o que a gente chama de processo de halving do Bitcoin. O dia em que a quantidade é reduzida é chamada de halving, ou corte pela metade. Em 2012, a quantidade de novos Bitcoins a cada 10 minutos caiu de 50 para 25. Em 2012, caiu de 25 para 12,5. Em 2020, também sofreu o processo do halving, caiu de 12,5 para 6,25 Bitcoins por bloco a cada 10 minutos. E qual a importância do halving para o Bitcoin? A redução pela metade diminuiu a quantidade de novos Bitcoins gerados por bloco. Isso significa que o fornecimento de novos tokens, novos Bitcoins, é menor. Tende por inflação a abundância de determinado produto no mercado. Quando, por exemplo, o governo imprime reais, então a gente tem aí uma inflação de reais. Então, a mesma coisa acontece no Bitcoin, novos Bitcoins são gerados a cada bloco. E quando isso é reduzido, ou seja, isso significa que a inflação do Bitcoin ela diminui. Já a gente vai falar mais sobre isso. Uma oferta menor para uma demanda estável geralmente leva a preços mais altos. Como a redução pela metade reduz o número de novos Bitcoins e a demanda geralmente permanece estável, o halving já precedeu algumas das maiores altas do Bitcoin. As linhas verdes verticais indicam os dois halvings anteriores a 2020 e observe como o preço subiu significativamente a cada corte. Então você teve aí o halving de 2012, o halving de 2016 e o halving de 2020. Isso fez sempre o Bitcoin se valorizar. A previsão do próximo halving está para abril de 2024. Isso pode causar novamente uma alta valorização do preço do Bitcoin. Segundo motivo que pode fazer o preço do Bitcoin se valorizar em 2024, que é exatamente o ETF Spot de Bitcoin, solicitadas por várias empresas, vários fundos de investimento, como a BlackRock, Fidelity e etc. Por que esse ETF Spot pode fazer o preço se valorizar? Bom, diferente do ETF de futuros, o futuros é apenas uma cotação que você pode apostar se o Bitcoin, o preço do Bitcoin vai se valorizar ou não. Já o ETF Spot significa que você está comprando à vista. Se você é acostumado a comprar em corretora Bitcoin, por exemplo, você vê lá que tem a opção de você comprar spot ou negociar futuros. Quando você negocia spot, você está comprando diretamente o ativo. Isso vai acontecer também com o ETF Spot de Bitcoin. Por exemplo, o ETF solicitado pela BlackRock, está solicitado que o ETF solicitado pela BlackRock, toda vez que alguém quiser comprar um fundo de investimento, uma empresa ou uma pessoa física ou jurídica quiser comprar o ETF Spot de Bitcoin na Bolsa Americana, isso significa que esses Bitcoins, a quantidade de Bitcoins dentro do ETF, terá que ser comprado também em uma bolsa que está solicitado como a custodiante, a corretora mais conhecida lá nos Estados Unidos, que é a Coinbase. Então isso pode, de fato, refletir no preço, ou seja, toda vez que alguém quiser, uma empresa, negociar o ETF Spot de Bitcoin, então isso terá que ser comprado à vista também, por exemplo, na Coinbase. Pode fazer muita demanda para o preço do Bitcoin em 2024 e a previsão para a aprovação está também muito próximo ali do halving até abril. E vai confluir para uma valorização até abril de 2024. Esse foi o segundo motivo. O terceiro motivo. E o terceiro motivo é a taxa de juros dos Estados Unidos. Se você ver nesse gráfico aí, é o gráfico dos últimos 10 anos. A taxa de juros ela está alta histórica, próximo entre 5% a 6%. E rentabilidade, isso significa que a cada dólar que você colocar, por exemplo, você coloca $100 na renda fixa nos Estados Unidos e após um ano você tem em torno de 5% de valorização, ou seja, você vai ter $5
dólares a mais após um ano. Por que isso pode influenciar no preço? Caso os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, passe a reduzir a taxa de juros, esse rendimento da renda fixa dos Estados Unidos, e por que eu falo mais dos Estados Unidos? Porque o dólar é de fato ainda a moeda mais segura e mais estável que a gente tem hoje dentro dos países. Então, se os Estados Unidos passar a reduzir essa taxa de juros, esse capital que estava alocado na renda fixa começa a migrar para rendas variáveis. A taxa de juros dos Estados Unidos também para 2024 é o fato da inflação estar estável, ou seja, ela está em diminuição, chegando próximo da meta de 2% dos Estados Unidos, mas pode ajudar na redução da taxa de juros. Os bancos centrais aumentam as taxas de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, ele pega e capta toda essa liquidez do mercado de renda variável ou do mercado dos comércios reais. Quando ele enxuga, né, esse dinheiro do mercado, colocando na renda fixa, isso causa uma diminuição da inflação. Se a gente olhar para o gráfico de inflação dos Estados Unidos, eu coloquei um gráfico aqui há aproximadamente 5 anos. Nos anos 2000, os Estados Unidos tinham uma inflação ali controlada em torno de 2%, e essa inflação subiu de forma significativa entre os anos de 2010 até 2022, fazendo com que os Estados Unidos exatamente esse processo de aumento da taxa de juros para controlar a inflação. E a gente vê que essa inflação ela já está se caminhando aí para próximo da meta. Quarto motivo que pode fazer o Bitcoin se valorizar em 2024, que é a adoção através da rede Lightning Network, que é uma segunda camada do Bitcoin. El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda de curso legal e também paralela ao dólar, ou seja, tanto o Bitcoin como o dólar são moedas de curso legal em El Salvador, e eles estão utilizando exatamente a rede Lightning. Essa adoção da rede Lightning pode causar uma alta demanda para o Bitcoin. Essa Lightning ela é instantânea e ela serve justamente para pagamentos instantâneos e rápidos. Tem um custódio próprio na rede Lightning, é necessário que você rode um próprio full node. Mas como você está utilizando para pagamentos rapidamente no seu dia a dia, por exemplo, você pode utilizar serviços de terceiros, como eu já mostrei várias carteiras aqui, como a Moon Wallet ou a própria Bar. Já até corretores estão adotando a Lightning para saques e depósitos dentro da corretora. Já tem a Bitfinex, a Coinbase dizendo que também vai passar a aceitar e sacar Bitcoin via Lightning dentro da sua plataforma. Outras coisas também são adoções com cidades rolante, que praticamente todo o comércio lá já aceita Bitcoin. Você consegue sobreviver com Bitcoin utilizando rede Lightning ou a própria camada do Bitcoin, por exemplo, né? Pagar e receber Bitcoin via Lightning também na rede on-chain. Quinto motivo, o protocolo Ordinals do Bitcoin. Se você acompanhou o canal há mais tempo, você viu que foi desenvolvido aí em paralelo à camada base do Bitcoin, os Ordinals, que permite agora você negociar NFT na rede Bitcoin, cunhado exatamente dentro dos blocos do Bitcoin, diferente de outras redes como a Ethereum. Ordinals permite você cunhar e negociar NFTs na rede Bitcoin, além de cunhar tokens BR20, ERC20, que eram os tokens dentro da rede Ethereum, e agora você tem no Bitcoin os BRC20. Estão criando também dentro da rede da Ordinals, que é exatamente na camada base do Bitcoin, joguinhos NFTs no Bitcoin. E quem está à frente desses é a plataforma chamada Ordinals Wallet. Você pode entrar e dar uma olhada como que está funcionando. Você também pode conectar uma carteira como a Unisat, ou você pode criar uma carteira diretamente na plataforma Ordinals Wallet. E por que isso pode valorizar o Bitcoin? O Bitcoin ele tem uma taxa quando você quer fazer uma transação de sua carteira para outra carteira, por exemplo, e essas taxas são cobradas exatamente ali pelos mineradores do Bitcoin. E essas taxas elas estão aumentando o fluxo de quantidade de transação do Bitcoin justamente pelas negociações em NFTs, BR20, etc., causando aí mais ou menos em torno de $800 por dia de taxa na rede Bitcoin. Isso ajuda na proteção da rede do Bitcoin porque incentiva mineradoras a continuar na sua produção de Bitcoin, já que
processo de um halving está gerando menos bitcoins como recompensa, e daí a rede ela passa a ser menos atrativa, mas com esses órgãos wallet causando mais transações e taxas na rede, isso traz novos incentivos para os mineradores continuarem a minerar Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no